Oi, gente, tudo bom? Estou aqui participando de longe dessa turma de formação dos facilitadores da Escola F. Estou sentindo falta de não estar aí com vocês. Esse é um momento importante da escola, né, onde a gente está criando junto o que vai ser esse papel do facilitador, um papel tão fundamental aí na escola. E a gente está muito feliz de vocês terem topado de participar desse programa e desenvolver junto com a gente. Então é um trabalho de cocriação, né? E que a gente vai aprendendo junto. Então eu trouxe algumas ideias e alguns conceitos para compartilhar aqui com vocês. Estou aqui experimentando esse modelo de criar essa aula, sei lá o que, virtual. Vamos ver se funciona, certo? Tô já tendo alguns desafios aqui técnicos, mas vamos lá, acho que pode ser que dê certo, vamos tentar. Então aqui eu vou abrir a minha apresentação e a minha ideia foi o seguinte, deixa eu me organizar aqui, tá? A gente começar a conversar. Peraí, gente, só um pouquinho, que eu tô numa dificuldadezinha aqui de passar os slides. Só um segundo. Ok. Então, eu pensei em começar compartilhando uma história com vocês sobre liderança. Não é exatamente começando logo por grupo, mas liderança é um elemento fundamental do trabalho em grupo, né? E aí eu me lembrei de uma história que a gente vivenciou esse ano no Conselho de Administração. E o presidente do conselho estava doente, estava hospitalizado, e ele na verdade, cancelou uma reunião, né? Cancelou a reunião e na reunião seguinte ele ainda estava hospitalizado. E aí ele resolveu dizer que a gente seguisse e fizesse a reunião, para que não atrapalhasse a dinâmica do conselho. E isso aconteceu, né? A gente fez essa segunda reunião, essa reunião sem a presença do presidente do conselho. E acontece que a reunião foi super animada, todo mundo falando, uma grande euforia, né? Uma das pessoas assumiu a liderança da reunião, falou bastante, trouxe ideias novas. E era uma reunião que a gente precisava aprovar ou analisar uma série de investimentos. Então, assim, era uma reunião que tinha talvez acumulado alguma coisa, ou era a época de aprovação de orçamento, de revisão, acho que do orçamento, e a gente precisava aprovar uma série de investimentos. E essa reunião foi uma reunião animada, como eu falei, empolgante, todo mundo falando, uma energia assim elevada, e a gente aprovou tudo, todos os investimentos foram aprovados. E aí, ao final da reunião, a gente sempre faz uma avaliação. E aí, como é que foi a reunião? E aí, cada um falou, tal, foi muito boa, tal, todo mundo achando a reunião muito boa. E eu fiquei com a sensação de que a reunião não tinha funcionado bem, não tinha sido boa, né? A gente não tinha cumprido a pauta direito, ficaram vários assuntos pendentes, aprovamos tudo de forma meio estabanada, enfim. E aí eu disse, né? Eu acho que o presidente fez muita falta. Eu achei que a reunião, a gente não conseguiu seguir a pauta. Fiquei na dúvida e com a sensação de que a gente pode ter feito besteira, pode ter tomado decisões erradas, né? A gente aprovou tudo meio euforicamente, sem muito espaço para pensamento, para reflexão, para ouvir outros pontos de vista, e saio um pouco preocupada com as decisões que foram tomadas aqui. Então não era só uma questão de não cumprir pauta, uma questão de não cumprir formalidades, o próprio espaço de reflexão, de pensamento tinha sido comprometido. E isso me fez pensar sobre o modelo de liderança do presidente do conselho. Normalmente é uma pessoa que ouve mais do que fala durante as reuniões, então ele tem um processo de deixar todo mundo falar, normalmente fala no final. Muitas vezes ele traz uma perspectiva diferente, né? Constrói em cima do que foi dito, e sempre dá a oportunidade de cada um falar, né? E rebater e contra-argumentar. Mas tem uma autoridade firme. Muitas vezes é duro, né? Sabe impor certos limites, lembrar as pessoas de manter-se no foco, a questão do tempo,
mas também tem uma postura bem firme em relação a fazer perguntas e provocações. Então, às vezes, até durante as apresentações e durante algumas outras situações, gosta de trazer uma perspectiva diferente, fazer uma pergunta que faz o grupo se questionar. E tem uma outra característica também dessa liderança, que é, muitas vezes, dizer assim, peraí, vamos esperar um pouco mais para tomar a decisão, vamos pensar mais. Isso às vezes até irrita o grupo, né? O grupo às vezes até reage, não, vamos resolver logo, a gente precisa avançar, mas muitas vezes isso tem sido bastante importante, né? Ou seja, algumas situações de bastante complexidade e dificuldade de tomada de decisão, muitas vezes é necessário mesmo dar-se mais tempo para pensar, para refletir. Então, eu pensei muito sobre esse modelo de liderança, que muitas vezes não é o modelo de liderança mais óbvio, aquele que assume, que puxa o grupo, que assume a posição de número 1, motiva todo mundo, fala mais que todo mundo, mas não, esse líder que estimula que todos falem, que cria condições para se construir uma decisão coletiva, mas que estimula uma reflexão e um pensamento que de repente não é tão rápido, não é tão, tão animado, mas pode ser mais ponderado. Então eu quis trazer um pouco aí essa história, porque eu acho que pode ser um bom começo aqui para a nossa conversa. Então, antes da gente começar propriamente a entrar na reflexão sobre o trabalho do facilitador e de grupo, eu queria que vocês aí, e aí vai aqui para esse slide seguinte, pensassem em pares ou em três, como é que vocês atuam como líder? Como é que cada um de vocês se vê como líder, né? Quais são as suas características como líder? E depois, quais são as suas crenças sobre liderança? O que é que você acredita o que é liderança para você e o que é ser um bom líder, né? Então, eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso. E aí eu volto já. O slide seguinte, a gente vai conversar um pouquinho sobre por que, né, a gente trabalha em times ou em grupos. Ou seja, por que nas organizações existe essa tendência de se trabalhar em times ou em grupos, né? Normalmente as pessoas pensam, será que é mais rápido? Será que é mais fácil trabalhar em grupo? Mais fácil certamente não é, né? A gente sabe que tem muitas complexidades do trabalho em grupo. Desde aqueles trabalhos em grupo que a gente fazia na escola, ter que reunir todo mundo, dividir as tarefas, tem sempre alguém que não quer fazer nada, tem sempre alguém que assume toda a tarefa e faz. Tem sempre um sentimento de que um está trabalhando mais do que o outro, tem às vezes sentimentos de que um é mais protegido do que o outro. Então, fácil certamente não é. Será que é mais rápido? Também temos dúvidas, né? Não necessariamente é mais rápido, porque tudo isso leva tempo, tudo isso enfim, exige da gente investir nessas relações, fazer com que tudo fique claro. Então, não sei se é mais rápido. Mas a gente sabe que sim, muitas vezes é necessário. Por quê? E por que é necessário? Porque diante de tarefas muito complexas, ou seja, o que a gente tem nas organizações, nas empresas, ou seja, objetivos bastante complexos, a gente precisa dividir tarefas e precisa coordenar essa divisão de tarefas, né, entre os diferentes membros e os diferentes papéis. Então, por isso que é tão importante para as empresas trabalhar em grupo, porque diante de tarefas bastante complexas, a gente precisa somar competências, olhares, perspectivas, especialidades, enfim, a gente precisa juntar mais de um cérebro, a gente precisa das diferentes cabeças pensando, né? E uma coisa é certa, pelo menos para mim, isso eu estou bastante convencida. Quando funciona, a gente pode realmente atingir resultados incríveis em grupo. Então, o que a gente pode fazer individualmente pode ser muito bom, dependendo de cada um, aí, das competências individuais de cada um, mas quando a gente tem um grupo que está funcionando bem, a gente realmente consegue fazer muito mais, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas na minha vida isso tem sido uma realidade assim inquestionável. As melhores coisas que eu fiz na vida foram em grupo, foram a partir de trabalhos coletivos, né?
Então, eu acho que isso, sem dúvida, é uma realidade que a gente pode observar. Então, por isso que a gente tem que investir tanto no funcionamento dos grupos. Primeiro, porque cada vez as tarefas estão se tornando mais complexas, né? Tanto nas organizações quanto na própria sociedade. E depois, porque a gente precisa se superar. Cada vez mais a gente vê essa necessidade de precisar inovar, de precisar ser criativo. Então, acho que também um ambiente extremamente fértil para inovação, para criatividade, é juntar gente que pensa diferente. Então, por isso que a gente vai investir um pouco nessa conversa aí sobre grupos, né? E aí eu passo a seguinte para pensar o seguinte: e o que é que faz um bom grupo? Quando funciona? Por que funciona? Né? E aí, obviamente, não é só o que eu acho, mas algumas pesquisas e vocês provavelmente também, a partir da própria observação de vocês no dia a dia, algo que é fundamental para um grupo é ter um objetivo comum, ou seja, um propósito único, né? Ter clareza de qual é o objetivo daquele grupo e para que aquele grupo está junto, o que é que ele precisa entregar. Então, acho que isso é o número 1, né? Ter funções, perfis e competências complementares, é aquela história, as pessoas certas no lugar certo. Né? Então, essa questão do funcionamento do grupo, as pessoas que fazem parte do grupo é fundamental. Gente, eu peço desculpa pelo barulho, porque realmente está tendo uma obra aqui ao lado e eu não tenho como mandá-los parar. Então, vamos ter que aguentar esse barulhinho. Então, outro elemento é a cooperação e a conexão. Ou seja, cooperação é algo que a gente sempre espera, né? Para um bom funcionamento do grupo, a gente espera cooperação e esse sentimento de conexão e interdependência entre as pessoas. E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre cooperação e o que é que faz as pessoas cooperarem. Mas sem dúvida isso é algo que a gente quer ver no time. A gente também precisa ter alguns limites e fronteiras bem definidos. Isso é fundamental para criar um sentimento de segurança no grupo, estruturar esse grupo estabelecendo limites e fronteiras. Bom relacionamento entre os membros. Cada vez mais quem estuda grupo entende que esse é um elemento fundamental. Então a gente pode ter as pessoas certas no lugar certo, as pessoas extremamente capacitadas, o objetivo está bem traçado, as funções bem definidas, mas não está tendo muita cooperação e nem sentimento de conexão, porque nem uma boa comunicação que venha em seguir, porque tem alguma coisa no relacionamento entre as pessoas que não está rolando, que não está funcionando. Então é aquela coisa, uma ciumeira, um sentimento de proteção, uma competitividade exagerada, um medo de errar, ou seja, milhares de coisas aí dos aspectos nossos psicológicos, emocionais, que não está funcionando. E aí impede um grupo maravilhoso, super profissional, com pessoas extremamente competentes não funcionarem bem e não conseguirem entregar bons resultados por conta de todo o imbróglio aí de relacionamento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Comunicação também é algo fundamental e que a gente fala tanto. E o que é uma boa comunicação, né? O que danado é uma boa comunicação. Então, falar diretamente, ser compreendido, ser entendido é difícil, né? E a gente tem uma cultura no Brasil de falar de forma indireta. Então a gente dá as famosas indiretas e acha que está sendo entendido. Então isso é algo que também a gente como facilitador, como coach pode apoiar e ajudar. E aí alguma coisa mais que venha na cabeça de vocês que eu possa ter deixado passar. Se vocês quiserem um tempinho também para discutir, senão a gente segue. Então, vamos lá. O que mais importa, né? A gente falou de várias características aí de um bom grupo. E aí alguns pesquisadores disseram que tem algumas coisas que importam mais para o funcionamento do grupo. A primeira delas, eles falam que é a liderança, certo? Que, sei lá, mais de 50% das razões pelas quais um grupo funciona bem, entrega bons resultados, está na liderança. Só que muitas vezes os grupos hoje em dia e os times não têm uma liderança bem definida, e pelo menos não hierarquicamente. Então o próprio grupo precisa desenvolver o seu modelo de liderança, né? E a gente pode falar um pouquinho mais adiante sobre isso. A formação do time, ou seja, a história das pessoas certas nas funções certas, e os relacionamentos. Então esses 3 elementos aí fundamentais para o bom funcionamento de um time, pelo menos os básicos, né? Ou seja, uma liderança eficiente e eficaz, que não é fácil, a formação do time, ter as pessoas certas nas funções certas e trabalhar os relacionamentos interpessoais.
Mas tudo isso é muito bom, a gente olhando assim para as características aí do bom time e do que mais importa, a gente diz, ok, tá tudo resolvido, vamos atrás disso, mas a gente sabe que na prática não é fácil, né? Poucos times, na verdade, funcionam de forma adequada, né? E menos ainda conseguem, vamos dizer, funcionar de forma exemplar, ser chamado de um time de alta performance, né? E por que isso acontece? E aí também, como liderança é um elemento essencial do funcionamento dos times, muitas vezes os problemas estão no próprio modelo de liderança. Aquela liderança que muitas vezes não dá espaço para o desenvolvimento, assume demais as responsabilidades, cria dependência, não dá espaço para o erro, ou seja, repreende o erro de forma, né, e não permite a experimentação, não permite a geração de novas ideias. Então tem vários modelos aí de liderança que terminam criando alguma disfuncionalidade para o time, para o grupo. E tem também aqueles que delegam demais, que não acompanham. Então tem os opostos, né? Então, problemas de liderança. Brigas, ciúmes, competição, ou seja, aquelas questões de relacionamento. Aquelas questões, às vezes, que ninguém trata, ninguém fala, mas que a gente sabe muito bem, principalmente quando a gente lidera um time ou um grupo, o quanto isso é desgastante. Né? Ou quando a gente faz parte também, o quanto isso tira energia e tira o foco do objetivo do trabalho. Então, isso termina gerando pouca cooperação, ou seja, e falta de confiança, que também gera pouca cooperação. Quando a gente não confia, isso é humano, a gente não coopera. Então, se a gente não sente que aquele ambiente é um ambiente confiável, é um ambiente que a gente pode se expor nossas vulnerabilidades, a gente termina retraindo-se. Portanto, a gente não se entrega completamente e não coopera completamente, entendeu? Isso não é necessariamente um processo, não é uma decisão consciente, mas muitas vezes é quase inconsciente ou pelo menos pouco consciente que você segue esse caminho, né? É uma defesa humana. Então, muitas vezes também a dependência, como eu falei, em parte às vezes estimulada pelo comportamento do líder, mas nem sempre, às vezes o próprio grupo termina caindo nesse modelo de depender ou de um ou de outro, ou do líder, enfim, isso é muito comum também em grupo. E um elemento uma característica muito comum em grupos é a exclusão das diferenças, essa vontade, essa motivação de excluir as diferenças, ou seja, de trabalhar com pessoas que pensam igual e que enfim, que se identificam, né? Excluir os diferentes. E aí é onde mora a morte da criatividade, da inovação, porque quando todo mundo pensa diferente, ocorre o fenômeno chamado de group thinking, que é exatamente aquela tomada de decisão, todo mundo concorda, é tudo maravilhoso, vamos por aqui. E dificilmente se criam novas perspectivas, se enxerga outras possibilidades e as decisões certamente são bem mais pobres, né? E é um ambiente bem menos estimulante, né? Para quem quer criar, quer inovar, enfim, hoje em dia isso não é mais nenhuma opção. Então, em seguida, a gente foca um pouquinho aqui de novo no trabalho do facilitador, do coach de grupo, e daqui a pouco, para vocês não se preocuparem, porque a gente está falando de grupo de maneira muito geral, né? Estou quase falando um pouco de um trabalho de coach, de grupo, de time, de organizações, e vocês devem estar começando a se perguntar, mas o que é que isso tem a ver com o workshop, né? Porque a gente não está trabalhando dentro de uma organização, a gente não está trabalhando com times que trabalham juntos, mas a gente está falando de um workshop. Então eu estou trazendo esse background aí das fontes que a gente bebe para formatar a metodologia da Escola F, um pouco desse panorama maior do que é o trabalho do coach, e o que se estuda e o que se sabe sobre funcionamento de grupos, para depois especificamente a gente tratar do nosso tipo de grupo aqui na Escola F, certo? Então daqui a pouco a gente já contextualiza isso aí.
E aí, indo pro slide seguinte, a gente se pergunta, né? Como é que a gente pode ajudar? A gente como coach, como facilitador, qual é o nosso papel de apoiar o grupo a não cair exatamente, na verdade não só a não cair, mas como é que a gente apoia o grupo a entregar bons resultados, a funcionar de forma eficiente e produtiva, né? Então, um ponto importante é a gente ajudar o time a ter clareza do seu propósito. Então, qual é o propósito do time? Às vezes isso parece óbvio, todo mundo sabe, mas quando você vai discutir com o time, isso não está claro, sabe? Na maioria das vezes não está claro. Então, como é que a gente reconstrói junto com o time o seu propósito, dá clareza à sua missão, à sua tarefa? Isso é fundamental e ajuda muito no começo de um trabalho. Então, um outro elemento, né? Como é que a gente proporciona, como é que a gente apoia a criação de um ambiente de confiança? Isso é complexo e talvez isso se relacione com todas as outras características que a gente vai falar mais adiante, de como é que a gente vai construindo esse ambiente junto com o grupo, esse ambiente de confiança, que é fundamental para gerar cooperação, para ir gerando cooperação, gerar conexão, bons relacionamentos e, portanto, um time que funcione de forma mais eficiente e entrega resultado. Então, ajudar o grupo a encarar logo o elefante na sala. Isso tem muito a ver com os relacionamentos. Tem aquela coisa que a gente não pode falar, que fulano não está trabalhando e por isso está trabalhando todo o funcionamento do grupo. Que cicrano é o protegidinho do chefe e eu fico com ciúme, isso me irrita e por isso eu não coopero. Então, assim, como é que a gente trata sobre isso? Como é que a gente conversa sobre esses assuntos? Às vezes não sai com essa clareza, mas existem formas de a gente provocar esse tipo de conversa e lavar a roupa suja, sabe? Então eu acho que isso é bem importante, ou seja, é como se fosse assim, vamos limpar o que é que está no caminho da gente realizar o nosso trabalho, o que está no caminho da gente focar no nosso propósito. Então é como se, vamos dar uma arrumada aqui, dar uma limpada aqui nessas crenças, nessas outras questões que estão aqui, que a gente está aqui perdendo energia e foco e vamos ao que interessa. Então a gente precisa endereçar. Quanto mais a gente tenta evitá-las, mais elas crescem, mais elas são alimentadas aí por fantasias e vão virando um elefante cada vez maior. Então, esse é um papel. Não estou dizendo que esse é o papel necessariamente na Escola F, porque eu acho que a gente nem tem tempo para isso. Mas a gente vai entrar especificamente na Escola F já já. Então, servir de modelo de comunicação, isso eu acho que já serve bem e a gente vai voltar a falar um pouco mais disso. Então, servir de modelo de comunicação efetiva. Então, a gente como coach, como facilitador, a gente serve de modelo. Então, da mesma forma que a gente, quando a gente educa nossos filhos, vale mais o que a gente faz do que o que a gente fala, como coach ou como consultor ou como facilitador do grupo, isso também ocorre. Então, a gente precisa estar se colocando como modelo de funcionamento do grupo, né? Então, essa capacidade de ouvir de forma ativa. E o que é ouvir de forma ativa? É ouvir e entender. Então, às vezes, não é só ficar ouvindo de forma calado, mas é fazer as perguntas, de fato entender o que o outro está querendo dizer, né? Construir ideia, provocar a construção de ideias em conjunto. Então, essa coisa da gente ficar esperando a vez de falar. O que é que eu vou falar de genial quando todo mundo terminar de falar? E a gente, na verdade, não está ouvindo o que o outro está dizendo. A gente está esperando a nossa vez de falar. Isso não é construção coletiva de ideia, né? Não é trabalho em grupo. Isso são trabalhos individuais fragmentados. Então, assim, como é que a gente desfaz esse modelo e realmente tenta construir junto? Manter o foco no que a gente está conversando. Muitas vezes os grupos tendem a fugir completamente do assunto, ir para outro lado, não encarar o que precisa conversar. Então, como é que a gente mantém o foco, ajuda o grupo a manter o foco? E como é que a gente como facilitador, cria novas perspectivas? A gente abre espaço para que os indivíduos e o próprio grupo consiga trazer outras perspectivas para dentro da conversa, para chegar em soluções mais interessantes, mais criativas, enfim.
E aí vamos tentar usar tudo isso que a gente falou até agora, falando um pouco rápido, aí pescando várias ideias, mas trazer isso para a Escola F, para a realidade da Escola F. Então, quais são as características aqui, né, dos grupos na Escola F? Então, essas pessoas não têm um propósito comum, a princípio, né? Elas não trabalham juntas, elas não têm um propósito comum, mas elas têm uma tarefa, né? Quando elas se sentam em grupo, elas compartilham de uma tarefa que tem que ser realizada. Elas, a princípio, não são um time com funções complementares, né? Então, elas não têm como ser as pessoas certas no lugar certo. Mas a gente pode sim estimular a diversidade. Então vamos misturar gerações, vamos misturar gêneros, pessoas que ocupam diferentes papéis nas suas organizações. Acho que estimular essa diversidade é muito importante, mesmo nos nossos grupos aí temporários dos workshops. Elas não têm um relacionamento prévio, ou seja, entre elas não têm um relacionamento de longa duração. Mas tem um fenômeno que a gente precisa estar atento, que acontece muito nos grupos da Escola F, e a gente obviamente não precisa como facilitador intervir, nem falar nada sobre isso, mas às vezes perceber, que é muitas vezes a transferência que acontece, de você estar conversando no grupo e enxergar naquela pessoa sua mãe, seu filho ou seu pai, e criar, e de certa forma criar quase como se aquela relação estivesse acontecendo ali. E muitas pessoas já relataram isso. Eu vi como se fosse meu filho falando isso. Eu vi você falando e foi como se eu estivesse ouvindo meu pai. E às vezes até isso pode ajudar, isso pode ser bom, pode criar até um canal para que essas conversas de fato aconteçam. A conversa com o pai, ou com o filho, ou com a mãe, que precisa acontecer, né? Então isso é algo que a gente pode também estar percebendo que às vezes acontece aí nos workshops da Escola F. Essas pessoas desses grupos da Escola F, do nosso workshop, elas compartilham experiências e dilemas similares. Então, existe sim um campo de questões que elas compartilham entre si, né? E aí, qual é o papel do facilitador, né? A gente se pergunta, qual é o papel do facilitador? Então, eu acho que, primeiramente, o papel do facilitador, assim, logo que a gente entra na tarefa, é fazer e apoiar o grupo, ou já usei a palavra fazer, na verdade, é apoiar o grupo a entender com clareza a sua tarefa. Então, como é que o facilitador apoia o grupo a entender com clareza a sua tarefa? Às vezes a gente pensa que a tarefa está clara, é super fácil de entender, principalmente a tarefa ali que tem que fazer no grupo, que é cada um falar sobre seus principais dilemas e os outros fazerem uma reflexão em cima daquele dilema e enfim, contribuírem com suas ideias, com suas reflexões e registrar. Parece uma tarefa fácil, mas na maioria das vezes, muitas vezes, as tarefas não conseguem ser realizadas de forma adequada. Então, como é que a gente dá clareza e ajuda o grupo a ter certeza de que todo mundo entendeu o que é que tem que fazer? Então, nessa mesma linha, como é que eles dividem os papéis entre si? Então, uma pessoa vai anotar, o outro vai monitorar o tempo, vai ter uma liderança, deixar o grupo também trabalhar um pouquinho nessa divisão de papéis. Eu acho importante também dar um tempo, e pode ser algo curto, para o grupo criar um acordo de trabalho. Então, como é que a gente vai trabalhar? O que é que a gente não pode esquecer? Então, coisas como ouvir todo mundo, deixar todo mundo participar, respeitar o tempo. Então, coisas desse tipo que a gente pode estimular o grupo a acordar rapidamente, né? Então, o papel também do facilitador vai ser monitorar e estimular que todos falem e sejam ouvidos. Isso sempre é bem importante. Monitorar e chamar a atenção para o cumprimento desses acordos, né? Ou seja, aquilo que o grupo acordar e combinar, o facilitador pode de tempos em tempos fazer-os lembrar, né? dos combinados. Estimular novas perspectivas, ou seja, quando se estabelecer uma crença, uma certeza no grupo, é a hora do facilitador fazer uma intervenção, fazer aquela pergunta que questiona algo que parece uma verdade absoluta para o grupo. Eu acho que isso pode ser bem interessante, né? Avaliar junto com o grupo os resultados e funcionamento e extrair os aprendizados. Então, assim, no final, né, junto com o grupo, avaliar. E aí, o que aconteceu aqui?
O que é que vocês conseguiram perceber do funcionamento de vocês como grupo? O que é que funcionou? O que é que não funcionou? O que é que poderia ter sido melhor? Então, eu acho que isso esse momento aí do final do trabalho em grupo, existe uma oportunidade do próprio grupo discutir e aprender com a experiência desse trabalho em grupo. Acho que isso seria também importante a gente incluir. E aí tem um assunto que eu acho super interessante aqui, que eu vou puxar em seguida, que é alguns riscos, porque falando assim parece super fácil, né? Não, eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou entender, vamos ajudar eles a entender com clareza a sua tarefa, a gente vai distribuir papéis, a gente vai criar um acordo, eu vou fazer com que todo mundo seja ouvido, vou fazer perguntas para estimular novas perspectivas. Quando eu perceber que está rolando algum caminho de pensamento de grupo, todo mundo convergindo para a mesma direção, eu vou lá e faço uma pergunta que provoco uma reflexão diferente. Beleza, já sei o que vou fazer, tá tudo ótimo, tá tudo certo, vamos lá. Só que tem alguns riscos, alguma coisa que a gente como facilitador também é puxado, a gente também faz parte, né, do grupo, a gente também é humano e a gente também tem as nossas, vamos dizer, aquilo que nos puxa para certos papéis, para assumir certos papéis. Então, foram mapeados alguns riscos, né, que o coach, que o facilitador tem uma certa tendência de cair em algumas armadilhas. Então, uma delas é assumir o papel de expert. Então, você se protege de alguma forma, se apegando ao seu papel de expert, ao seu conhecimento. A maioria de nós aqui todos conhecemos de empresas familiares, trabalhamos com empresas familiares, estudamos sobre o assunto, somos consultores, advogados, pessoas que têm um certo conhecimento sobre essa área, né? E é muito fácil a gente cair na armadilha de achar que a gente sabe mais que o grupo, que a gente tem as respostas certas e querer assumir esse papel de quem tem as respostas, de quem sabe o que fazer. Ele é um papel às vezes até confortável, né? Porque você tá ali assumindo uma certa autoridade e tal, mas a gente precisa cuidar muito desse pool aí, a gente precisa estar muito atento a ele, porque isso mina o próprio, tira as condições do próprio grupo desenvolver suas ideias e refletir sobre o que está acontecendo e criar suas próprias soluções. Então vamos conter os experts e vamos admirar e deixar acontecer no grupo soluções criativas e interessantes que até a gente pode se surpreender e aprender bastante com o que se cria ali no grupo, né? Um outro pool bem diferente desse, quase oposto, é a gente se tornar parte do grupo, é a gente ser puxado e quando a gente vê, a gente tá ali, no meio da dinâmica do grupo, também falando, também se metendo, também não ouvindo, esquecendo a tarefa que tem que fazer, esquecendo o tempo, esquecendo o nosso papel. Então isso é muito comum e isso é um pool muito comum, inclusive em trabalho de consultoria, que é a gente ser puxado e quando a gente vê está completamente envolvido na forma de funcionar do grupo e aí nossa capacidade de apoiar e de ajudar é totalmente diminuída, né? Uma outra situação comum é a gente querer salvar o grupo. A gente vê que está dando tudo errado, que o pessoal não está conseguindo nem realizar a tarefa, nem monitorar o tempo e nem, enfim, não está conseguindo funcionar, ninguém ouve ninguém e aí a gente puxa para si, pega o papel, começa a fazer e faz pelo grupo, começa a dar todos os conselhos, enfim, assume pelo grupo aquilo que o grupo precisa fazer e vira o salvador, né? E aí o que é que a gente faz? A gente cria dependência no grupo e zero desenvolvimento e zero espaço para reflexão e para criatividade. E aí outro aqui que acontece muito também, até já aconteceu com a gente na Escola F, é que a gente precisa ter um cuidado danado, é que a gente tem uma tendência de ver uma pessoa ou alguém como o problema. Essa pessoa vai dar um trabalho, essa pessoa vai ser o problema no grupo. Isso não existe. Normalmente essas pessoas que a gente acha que são o problema, na verdade dão uma pitada importantíssima no grupo e terminam criando aí situações
interessantes, ricas e tal. Então não vamos cair nessa armadilha de achar que existe a pessoa problema, certo? Isso eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter também. E aí vamos lá chegando mais ou menos ao final, que é o seguinte: as competências do facilitador F. Então, quais são as competências que o facilitador F precisa ter, ou seja, para poder exercer tudo isso? E obviamente que a gente não vai ter tudo isso do dia para a noite, mas o que é que a gente precisa ir trabalhando, né? Como é que a gente se torna capaz de ajudar e apoiar na criação de um ambiente de confiança? Então, isso tem a ver com a forma como a gente se comunica, com a forma que a gente impõe autoridade, com a forma que a gente interage com o grupo, apoiando, encorajando as pessoas a participarem. Então, tudo isso ajuda na criação de um ambiente de confiança. Funcionar como modelo de relacionamento, ou seja, aquela história que eu falei, né, que os nossos filhos, até usando o exemplo dos nossos filhos, aprendem muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Então, como é que nós, como facilitadores ou coaches ou consultores, nos tornamos modelo no relacionamento em grupo, né? Apoiar uma comunicação efetiva. Então, como é que a gente também, e aí tem muito a ver com essa forma de funcionar como modelo, como é que a gente ouve ativamente? Ou seja, a gente ouvir ativamente é realmente ter condições de entender o que a pessoa está falando. E às vezes precisa fazer perguntas e precisa questionar e parafrasear para ver se de fato a gente está entendendo o que é que a pessoa está falando. Então, isso é um processo que pode ajudar muito no entendimento entre os membros do grupo, porque também a gente presume muitas vezes que está tudo entendido e na maioria das vezes não está, né? Então, fazer perguntas instigantes, comunicar-se diretamente. Tem certas coisas que a gente precisa dizer na lata. Então, nada de indiretas. É difícil, muito difícil. Inclusive, para mim é bem difícil. Mas é um exercício diário de exercer uma conversa um pouco mais direta, uma fala mais direta. E observar e usar suas próprias emoções. O que é isso que eu estou sentindo? Negócio, estou aqui ansiosa, esse trabalho em grupo está me dando uma ansiedade enorme. O que será que isso diz respeito, obviamente, sobre mim? O que é que eu estou, o que é que está me puxando? Eu estou querendo salvar, eu estou querendo entrar no modo expert, ou não é só sobre mim, diz alguma coisa sobre o grupo. Então, vamos também, quando a gente fica no papel de observador, quando a gente se distancia um pouco, a gente tem mais espaço para pensar um pouco sobre essas outras coisas que estão acontecendo, né? Então, acho que isso é um papel importante do facilitador. Nosso papel também, é uma competência que a gente precisa desenvolver, a capacidade de expandir a percepção do grupo, né, quanto às suas próprias dinâmicas, ou seja, fazer o grupo começar a pensar também sobre essas outras coisas que estão rolando. Então, a gente está aqui tudo reunido para realizar essa tarefa, mas tem outras coisas acontecendo. Tem uma pessoa que só fala, tem uma pessoa que não fala nada, tem alguém que está sendo colocado como ovelha negra e a gente todo mundo está discordando dessa pessoa e está excluindo ela do grupo. Tem um parzinho se formando ali e meio se distanciando do resto do grupo. O líder está protegendo. Então, assim, como é que a gente também toma consciência sobre essas outras dinâmicas que estão acontecendo, né? O que é que está rolando? Ou seja, trazer o grupo para também se apropriar dessa percepção, para poder se apropriar dessa consciência do que é que está rolando, né? Então, e aí você ser alguém que estimula a cocriação e a experimentação. Experimentação tem muito a ver com aceitar o erro. Então, a gente só tem coragem de experimentar se existe um ambiente que tolera o erro, né? Faz sentido para vocês? Então, assim, eu acho que, em resumo, assim, né, o nosso papel como facilitador é apoiar a construção de um ambiente de confiança, ampliar o entendimento, ou seja, a capacidade dos membros do grupo de se entenderem, de ouvir e entender, né? Acessar as diversas opiniões e visões, ou seja, que significa ampliar as perspectivas. Quando a gente realmente entende, aceita as diversas opiniões e visões sobre um determinado tema, a gente amplia a visão sobre aquele assunto, a gente amplia a nossa perspectiva sobre aquele assunto e, portanto, a gente tem condições de tomar decisões melhores, mais bem embasadas
e inclusive ser mais criativos, enxergar alguma coisa que nem todo mundo está enxergando, né? E para isso a gente precisa criar um senso de conexão e cooperação. Então aquele grupo que trabalha vibrando, que trabalha junto, que pensa junto, né? Tem uma imagem que eu vou compartilhar com vocês em seguida que não está aqui, por isso eu não estou vendo ela agora, mas eu vou abrir aqui para eu poder descrever, só um segundo. Eu achei essa imagem enquanto eu estava procurando uma imagem sobre funcionamento de grupos e eu acho que ela mostra aqui 2 cérebros, né, se comunicando por meio de uma troca. E eu acho que cada vez a própria neurociência, a psicanálise, ou seja, todas essas ciências que estudam o funcionamento do nosso cérebro, da nossa psique, vem cada vez mais entendendo que existe uma trama de pensamentos que é compartilhada, né? Ou seja, o nosso pensamento não está só dentro da nossa cabeça. Então, em grupo, a gente tem muita coisa que está no ar. Então, aceitar que essa teia existe e que as pessoas têm acesso a essa teia é um conceito que eu acho bem rico. Eu vou deixar aqui meio solto, mas é algo que eu acho que a gente deve guardar aí como imagem. E aí eu vou finalizar tá em inglês. Eu achei melhor não traduzir porque ia perder um pouco, mas aí a gente explica, né? A team is not a problem that needs to be analyzed and solved, but a potential to be unfolded. Então, assim, um time não é uma coisa, um problema, né? Não é alguma coisa complicada que a gente precisa ficar analisando e resolver. Ao contrário, mas ele é algo que é um potencial que a gente precisa somente entender melhor, né? A gente precisa desdobrar. Então, eu acho que entender o time como potencial, um grupo como potencial, e aí, nesse caso, trazendo para a Escola F, a gente tem visto o potencial que é resgatar essas relações, é fazer as pessoas conviverem, discutirem sobre seus problemas, o quanto isso é enriquecedor. Então, eu acho que tem a ver aí com a F e com o propósito da F de criar essas relações entre as pessoas, entre as famílias empresárias e ampliar suas perspectivas por meio dessa troca. Então, eu acho isso verdadeiramente rico. Espero que essa conversa tenha sido boa para vocês. Eu vim trabalhando aqui, agora eu vou tentar juntar esse vídeo na apresentação e espero que dê certo. É isso, gente. Bom encontro para vocês e vamos ver se eu consigo participar um pouco mais aí nesse modelo. Beijos e até a próxima.